Olá pessoal, eu sou a professora Isa Novas, criadora deste canal e também do Instagram @IsaNovasRodrigues. Lá no Instagram eu compartilho diariamente as minhas leituras, então gostaria de convidá-los para conhecer lá o meu Instagram e conversar comigo por lá. Aqui nesse vídeo, hoje, nós vamos dar continuidade ao projeto de leitura em ordem cronológica dos romances do Machado de Assis. Nós estamos lendo o segundo romance, A Mão e a Luva. Vamos fazer a leitura agora do capítulo 9, chamado Conspiração. Que conspiração será essa, hein? Vamos ver. A baronesa, quando se lhe aproximaram os dois interlocutores da cerca, mais receosa ficou e mais perplexa. Guiomar vinha risonha e até gracejadora, mas o abatimento de Estevão era tão mal disfarçado que de duas uma, ou ela acabava de lhe dar o último desengano, e foi isso, ou aquilo era apenas um arrufo sério que o moço não podia e não queria esconder de olhos estranhos. Então aqui, lembrando que o capítulo anterior finalizou quando a baronesa, junto com Jorge, né, ela estava com o sobrinho, ela viu o Estevão e a Guiomar conversando na cerca, naquele momento que o Estevão faz aquela grande declaração, só que a Guiomar tinha dado um fora nele. Isto é o que a baronesa pensou. O que ela concluiu foi que, em todo caso, urgia tentar alguma coisa em favor do maior, do único sonho da sua velhice. Então, o que ela queria era unir o Jorge com a Guiomar, o seu sobrinho. Jorge não percebeu a verdadeira razão porque a tia lhe dissera ser necessário conversar com ela. Imaginou que se trataria de Guiomar e Estevão, mas estava longe de supor todo o alcance da entrevista. A entrevista não pôde ser logo nesse dia. As visitas ficaram ali até tarde e a noite foi a mais agradável e distraída de todas as noites. Guiomar, sobretudo, esteve como nunca jovial e interessante. A serenidade parecia morar-lhe na alma e refletir-se-lhe no rosto, tantas vezes pensativo, mas agora tão frio e tão nu. Não será preciso dizer a um leitor arguto e de boa vontade, sobretudo de boa vontade, porque é mister havê-la e muito para vir até aqui e seguir até o fim numa história como esta, em que o autor mais se ocupa de desenhar um ou dois caracteres e de expor alguns sentimentos humanos, que de outra qualquer coisa, porque outra coisa não se animaria a fazer. Não será preciso declarar ao leitor, dizia eu, que toda aquela jovialidade de Guiomar eram punhais que se lhe cravavam no peito do nosso Estevão. Então, olha o Machado de Assis conversando com o leitor, né? Então, na verdade, a Guiomar passou aquele dia toda jovial, feliz e tal, mas na verdade eram punhaladas para o Estevão toda aquela felicidade. Ele não podia supô-la abatida, mas penalizada ao menos, um pouco respeitosa para com a dor que havia nele. Isto sim, imaginava que seria, mas nada disso foi. E o pobre rapaz saiu dali mais cedo do que pensara e quisera sair. Na alcova, se ele pudesse vê-la mais tarde, na alcova, solitária e toda consigo, sentada na poltrona rasa ao lado da cama, com os cabelos desfeitos, os pezinhos metidos nas chinelas de cetim preto, as mãos no regaço e os olhos vagando de objeto em objeto, como se reproduzissem fora as atitudes anteriores do pensamento. Ali não só ele a adoraria de joelhos, mas até poderia supor que alguma preocupação lhe tirava o sono e que essa era nem mais nem menos ele próprio. Então o Estevão, vendo a alegria da Guiomar, ele ficou triste, né? Porque ele achava que pelo menos ela poderia fingir ali alguma tristeza e tal por respeito, mas a Guiomar não estava nem aí. Tá? E o Estevão foi embora e ficou pensando, ai, que bom seria se ela ficasse agora, né, no quarto dela, toda triste por conta desse acontecimento, mas que nada, né? Talvez fosse, em parte, ao menos seria ele. Guiomar não tinha um coração tão mau que ele não doesse as mágoas de um homem que acertara ou desacertara de a amar. Mas fosse uma ou fossem muitas as causas daquela preocupação, a verdade é que ela durou muito tempo.
Guiomar passou da poltrona à janela, que abriu toda para contemplar a noite. O luar que batia nas águas, o céu sereno e eterno. Eterno sim, eterno, leitura minha, que é a mais desconsoladora lição que nos poderia dar Deus no meio das nossas agitações, lutas, ânsias, paixões insaciáveis, dores de um dia, gozos de um instante, que se acabam e passam conosco debaixo daquele azul eternidade, impassível e muda como a morte. Pensaria nisto Guiomar? Não, não pensou nisto um minuto sequer. Ela era toda da vida e do mundo, desabrochava agora o coração, vivia em plena aurora. Que lhe importava ou quem lhe chegara a fazer compreender esta filosofia seca e árida? Ela vivia do presente e do futuro. E tamanho era o seu futuro, quem dizer as ambições que lhe enchiam, tamanho que bastava a ocupar-lhe o pensamento, ainda que o presente nada mais lhe dera. Do passado nada queria saber, provavelmente havia-o esquecido. A Guiomar realmente não estava ligando para os sentimentos do Estevão, ela estava pensando nela, né? A madrugada achou-a dormindo, mas os primeiros raios de sol vieram acordá-la na forma de costume para o matinal passeio com a madrinha. Guiomar sacrificava tudo à dedicação filial de que já dera tantas provas. A baronesa, entretanto, estava preocupada. O passeio foi diferente dos outros dias. Ao meio-dia, meteu-se Guiomar no carro com a senhora Oswald e saíram a uma visita. A baronesa ficou só. Jorge não a deixou ficar só por muito tempo, porque chegou dali a pouco. Então, a Guiomar saiu com a senhora Oswald e o Jorge acabou ficando sozinho com a baronesa. Era tudo que ela queria, né? A baronesa não perdeu tempo, apenas viu o sobrinho, interpelou-o diretamente. Disseram-me, foi senhora Oswald quem me disse que tu gostas de Guiomar. Ela já foi direto ao ponto, né? Jorge não contava muito com semelhante interrogação, todavia não era tão ingênuo que corasse, nem tão apaixonado que lhe tremesse a voz. Puxou gravemente os punhos da camisa, consertou a gravata e respondeu singelamente: não me atrevi a falar-lhe destas coisas. Por que não? Interrompeu a baronesa. São assuntos que se podem tratar entre mim e ti, sem pesar para nenhum de nós. É então verdade o que me disse senhora Oswald? Ele confirmou, hein? Amas deveras ou deveras? Recuaria se visse que uma aliança entre nós ficava mal ao lustre de nossa família, mas posto que ela seja, Guiomar é minha filha, apressou-se a dizer a baronesa. Justamente, não pode haver melhor título. Tem ainda outro, continuou a baronesa, é uma alma angélica e pura. Henriqueta não teve melhor coração nem mais amor aos seus. Aliás, a natureza deu-lhe um espírito superior, de maneira que a fortuna não fez mais do que emendar o equívoco do nascimento. Finalmente, é de uma beleza pouco comum. Rara, titia, pode dizer que é de uma beleza rara, acudiu Jorge, e pela primeira vez lhe luziu nos olhos alguma coisa que não era a gravidade de costume. Já vês, prosseguiu a baronesa, que ela possui todos os direitos ao amor e à mão de um homem como tu. A baronesa tinha um coração ingênuo e liso, sem desvios nem astúcias. Contudo, há ocasiões em que o mais reto espírito emprega, como por instinto, finuras diplomáticas. A boa senhora tinha tanto a peito aquela união do sobrinho com a afilhada que não confiava só do amor, procurava interessar-lhe também o amor próprio. Jorge curvou-se com afetada modéstia. Um homem como eu, disse ele, vale pouco por si mesmo. O valor que tenho, e esse é muito, vem do nome dos meus pais e do seu, titia, e das santas qualidades que a adornam. Só uma, Jorge, só uma qualidade santíssima, é a de amá-los, a ti e a ela. Por isso foi imenso o gosto que senti quando a senhora Oswald me disse que gostavas de Guiomar. Acredita que se tivesse a fortuna de ver a vocês unidos e felizes, morreria contente. Oh, isso, disse Jorge com ar de dúvida. Julgas impossível o casamento? Impossível não, impossível nada há. Mas suponho que a vontade dela é indispensável, tão indispensável como duvidosa.
Duvidosa? Está certo disso? Jorge tinha se levantado e dera alguns passos, não agitado de todo, mas um pouco fora da impassibilidade usual. A ideia do casamento aparecia-lhe agora um pouco mais possível e execuível, desde que a tia francamente lhe propusesse aliança. Está certo disso? Repetiu baronesa. Certo não, mas há toda a razão para a dúvida. Guiomar sabe que eu gosto dela e, contudo, não me dá o menor sinal de corresponder aos meus sentimentos. Então, o Jorge está dizendo para a baronesa que ele já demonstrou para Guiomar que ele o amava, mas que a Guiomar não tinha correspondido. Então, ele acha, está contando a baronesa que ele acha que esse amor pode ser impossível. Jorge expôs longamente todas as razões que tinha para crer que a vontade de Guiomar não correspondia à dele. Referiu-lhe com a maior exação e fidelidade uns 3 ou 4 episódios que lhe pareciam boa prova daquilo que dizia. A baronesa não ouvia tudo com igual atenção. Quando ele acabou, Guiomar está muito vexada, disse ela, e às vezes, e por isso mesmo, tem essas aparências frias. Nada impede, porém, a que venha a amar-te, se é que já te não ama. Há nela certa altivez natural, que pode explicar também essa frieza. Parece-me que lhe seria penoso receber o amor de alguém que julgasse levantá-la até si. Isso talvez, mas esse sentimento que pode ser e é honroso não é de certo invencível. Todas estas palavras da baronesa lisonjeavam o sobrinho, em cujos lábios pairava agora um sorriso de íntima satisfação. De quando em quando não ouvia ele nada do que lhe dizia a tia. Seus ouvidos voltavam-se para dentro, ele escutava-se a si próprio. O amor de Guiomar começava a parecer-lhe possível. Tudo quanto a baronesa lhe dizia era razoável, com a vantagem de lhe esclarecer as faces obscuras da situação. Demais, até que ponto a baronesa conjeturava ou revelava? Bem, podia ser que ela tivesse lido mais fundo no coração da moça. Então, a baronesa colocou esperança no coração do Jorge. Estas reflexões fê-las Jorge, enquanto a baronesa continuava a falar e a desenvolver a ideia que ultimamente indicara. Até aquele dia havia ele limitado toda a sua ação a alguns olhares e raras palavras de cumprimento. A entrevista com a tia dera-lhe animação, pareceu-lhe chegado o ensejo de sair daquela paz armada. Guiomar chegou dali a pouco e achou-os na saleta de trabalho, eufemismo elegante, que seria dizer literalmente saleta de conversação entremeada de crochê. Senhora Oswald vinha com ela, ambas riam alegremente de não sei que episódio visto no caminho. Jorge erguera-se pausado, mas risonho, apertou a mão de Guiomar, apertou-a deveras, mais do que era usual e cortês. Guiomar não pareceu afligir-se. Perguntou-lhe pela saúde, transmitiu à madrinha as lembranças que lhe mandavam e dispôs-se a sair. Então, nesse momento, a senhora Oswald e a Guiomar chegam, encontram na saleta, conversando a baronesa e o Jorge, e eles se cumprimentam. E o Jorge acaba cumprimentando agora a Guiomar de uma maneira mais afável, mais carinhosa. Durante esse tempo, Jorge olhava para ela, elevado deveras da contemplação de toda aquela nobre figura, agora mais bela que dantes, desde que se lhe tornara possível a aliança há muito sonhada. Havia nos olhos de Jorge uns tais ou quais vestígios lúbricos, donde se podia colher, se ele fosse poeta, o poeta arcádico, editaria pela milionésima vez a comparação da Vênus e dos seus infalíveis amorinhos, comparação detestável sobretudo porque a casta beleza da moça, se alguma coisa pagã lhe podia ser chamada, seria antes Diana convertida ao evangelho.
Jorge saiu dali singularmente agitado. A conversa da baronesa dera-lhe nervo e resolução, e o quadro do casamento começou a desenhar-se-lhe no espírito como o relógio que o menino tem de usar pela primeira vez. Até ali deixara-se ele ir à feição das águas. Agora havia necessidade e a possibilidade de abdicar a riba feliz do matrimônio. As dúvidas de Jorge não lhe saltearam o espírito. Apenas chegou a casa, travou da pena e lançou na folha branca e lustrosa de seu papel uma confissão elegante e polida que, todavia, refundiu 2 ou 3 vezes. Primeiro que a desse por pronta, acabada a redação final, transcreveu aquela prosa do coração na mais nítida folha que havia em casa, dobrou e meteu-a na algibeira. Bem, depois disso, então, o Jorge se retirou e decidiu escrever uma carta de declaração para Guiomar. A Guiomar muito amada, né? De noite foi à casa da tia, achou as senhoras à volta de uma mesa. Guiomar lia para a madrinha ouvir o romance francês recentemente publicado em Paris e trazido pelo último paquete. Senhora Oswald lia também, mas para si o grosso volume de Sir Walter Scott, edição Constable de Edimburgo. Então, depois naquela noite, estavam reunidas ali na casa a senhora Oswald, a baronesa, a Guiomar, e o Jorge chegou também. E elas tinham o costume de fazer uma leitura noturna, né? Então a Guiomar lia para a baronesa, e ela estava lendo um livro para a baronesa e tal, e o Jorge chegou. Jorge veio interrompê-las um pouco, mas só interromper, porque a leitura continuou logo depois, ajudando ele próprio a Guiomar naquela filial tarefa. Veio o chá, veio depois a hora de recolher, e a baronesa deu por findo o serão, ainda que o livro estava quase findo. Um capítulo mais, aventurou Jorge com o livro aberto nas mãos. A baronesa sorriu e voltou os olhos para Guiomar, a cuja conta lançou aquela dedicação do sobrinho. Recusou, contudo, por estar a cair de sono. Eu é que não me deito sem saber o resto, declarou Guiomar. Levo o livro comigo. Então a tia, depois um pedaço da leitura, eles já estavam quase no final do livro, a tia interrompeu a leitura e falou, agora já está na hora de dormir e tal, e a Guiomar falou, não, mas eu quero continuar, então vou levar o livro comigo. Ah, disse Jorge com um gesto de satisfação. E enquanto Guiomar se dispunha a acompanhar a madrinha até a porta do quarto e senhora Oswald marcava a página e fechava o seu livro, Jorge igualmente fechava o outro, mas com tal demora e cuidado que deu muito que entender a inglesa. Prestem atenção nessa parte. Se ela chegou a entender, vê-lo-emos depois. O certo é que o livro foi, enfim, entregue a Guiomar, tendo a página marcada, não com a fita que lá estava pendente, mas com um pedacinho de papel. O pedacinho de papel era a carta, apenas alguns poucos centímetros de altura, mas por mais exíguas que tivesse as dimensões, bem podia ser que elevasse ali dentro nada menos que uma tempestade próxima. E aqui nós finalizamos este capítulo. Então começa o capítulo com a baronesa tentando conversar com Jorge. Daí eles conversam, a baronesa convence Jorge que o amor é possível. O Jorge diz, né, que ele ama a Guiomar, mas ele não é correspondido. E a baronesa o convence de que sim, o amor é possível. O Jorge toma coragem, o que ele faz? Ele escreve um bilhete de amor, uma declaração de amor. Nesse momento da leitura, quando eles estão se despedindo, a Guiomar diz que vai levar o livro para continuar lendo no quarto. O que ele faz? Ele pega o livro, coloca a cartinha dentro do livro, fecha o livro e entrega o livro para ela. E agora? Ela vai ler essa carta depois, né, gente? No próximo capítulo. Então, espero que vocês estejam gostando. E, aliás, comentem aqui comigo o que vocês estão achando. Vocês acham que a Guiomar deve ficar com o Estevão ou com o Jorge? E aí, com quem que a Guiomar vai ficar? Estevão ou Jorge? Comentem aqui, eu quero saber o que vocês pensam, tá bom? Beijos, tchau, tchau e até o próximo vídeo.